Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero fazer uma pergunta aqui muito específica para você. Você perdeu vontade de ter filhos depois da crise sanitária, por exemplo? Você hoje, olhando o mundo como está, você fica empolgado de ter mais filhos ou você fica desencorajado? O que tem acontecido é que muitas pessoas têm dito que depois da crise sanitária, com esse cenário de conflito na Europa, esse cenário de assim, uma possibilidade sempre, assim, uma nuvem sempre possível de uma nova crise sanitária, né, de um mundo cada vez com uma segurança pública menos consolidada, né, uma insegurança pública cada vez maior, as pessoas estão dizendo que elas estão sendo desencorajadas de terem filhos. Só que, segundo o homem mais rico do mundo hoje, que é um cara que tem um QI de 200, né? É um cara muito afortunado no seu pensamento, o que não o torna infalível, essa é a palavra que eu estava procurando aqui, mas ele diz que isso pode levar a humanidade ao fim. Ele diz isso. Ele diz que se as pessoas entrarem numa onda aí de não quererem mais ter filho, a humanidade pode colapsar. E ele tem um argumento muito robusto diante disso, tá? Então a pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: será que a gente precisa parar de ter filho para salvar o mundo? Ou será que a gente precisa ter mais filhos para salvar o mundo? Isso é um negócio doido, né? Imagina, o cara tá querendo melhorar a sua saúde e um especialista diz para ele, coma mais sal. E o outro especialista diz para ele, coma menos sal. São os dois opostos. Você fala, meu Deus, um dos dois aí a gente vai se dar mal se a gente escolher, né? É claro que hoje a gente vê as pessoas desencorajadas de ter filhos. E nós vemos as pessoas hoje sendo incentivadas pelo sistema a não terem mais filhos. A não ser lá no Dragão do Oriente, onde eles fizeram essa estratégia de reduzir a população, aí deu problema, agora estão querendo aumentar, né? É sempre bom ficar de olho com o que o Dragão do Oriente está fazendo, porque eles sempre incentivam uma coisa no exterior que no seu território próprio eles não fazem e não incentivam, né? Vejam só que enquanto a empresa lá do Dragão, o TikTok, está incentivando as pessoas no mundo inteiro a ficar só na dancinha e no rebolado, no remeleixo, lá eles não deixam isso. Lá é só conteúdo educacional, disciplina, inteligência, ensino, cultura, coisas enriquecedoras. Lá o TikTok só roda isso. O algoritmo só promove isso. Enquanto aqui no Ocidente só promove amenidades e perdição da vida, né? Então é sempre importante a gente ver o que o Dragão está fazendo. O que o Dragão está fazendo agora? Mesmo com os seus 1,5 bilhão quase de pessoas, estão incentivando as pessoas a terem mais filhos. Porque tem um grande problema aí. Vamos supor que você tem um país com 1,5 bilhão de pessoas, daqui a pouco esse pessoal está se aposentando aí, né? E esse pessoal que está se aposentando, quem paga a aposentadoria deles são os jovens que estão trabalhando. Se você tem uma população enorme e envelhecida, os velhos vão se aposentar, mas não haverá jovens suficiente para bancar essa aposentadoria. Aí você entra numa crise previdenciária e isso pode gerar um caos social. São vários problemas que estão envolvidos aqui, né? Inclusive, pessoal, se você quer estudar mais profundamente esse assunto comigo, vem estudar Manual de Sobrevivência 2023, curso que eu criei especialmente para a gente mergulhar nas questões mais vitais, tá? Para você estudar e praticar esse ano. É tudo que você precisa saber e fazer para se dar bem nesse ano de 2023, tá? Separei uma quantidade robusta de conteúdos, educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder mundo afora, como eles controlam a mente das pessoas. Fundamental, primeiro link aqui embaixo, tá? Separei uma lista de livros também que você precisa ler esse ano. Sempre livros aí com no mínimo 50% de desconto. Todos os livros que eu anuncio,
eles precisam ter 3 critérios. Primeiro, mudaram a minha vida. 2, eles irão mudar a sua vida e eles precisam estar com no mínimo 50% de desconto. Então, hoje eu indico para vocês esse aqui, a Nova Ordem, 50% de desconto. Indico para você o Brasil e a Nova Ordem, 52% de desconto. Indico para você esse aqui, os Estados Unidos e a Nova Ordem, 58% de desconto, ok? O meu livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, como ele é um lançamento, eu não consigo 50% de desconto, tá? Esses 50% de desconto são livros que já foram lançados há alguns meses. O meu não está com 50% de desconto, mas é uma preciosidade, porque são as informações mais vitais que eu separei para você neste ano, tá? Informações vitais. Primeiro link aqui embaixo, vem estudar conosco no curso que vai durar esse ano inteiro, e depois o segundo link são os livros, tá? Então, pessoal, quem tá certo? O Malthus ou Elon Musk? Quem tá certo, o sistema ou o Elon Musk? Por que eu falei de Malthus, né? O Thomas Malthus, que traz a teoria malthusiana ou malthusianismo, essa teoria foi elaborada por Thomas Robert Malthus em 1798, que diz o seguinte: a população cresce mais rapidamente do que a produção de comida. E se você tem muito mais gente do que comida, você tem ali vários problemas, como escassez alimentar, uma crise alimentar, uma insegurança alimentar e uma situação das pessoas viverem numa vida paupérrima. Então, Thomas Malthus ele começou com essa ideia. Tem que reduzir a população porque a gente não consegue produzir comida nessa velocidade. O que é estranho você perceber hoje é que a gente até consegue produzir comida com alta velocidade, até no Brasil. A Embrapa é um exemplo, né? Porque como é que o Brasil, com a mesma quantidade de território para produzir comida, já que tem um monte de terra que está demarcada que não pode produzir comida, como é que o Brasil, sem aumentar o tamanho da terra agricultável, aumentou a produção de alimento? Uma tecnologia maravilhosa que a Embrapa desenvolveu, né? Só que o que nós estamos vendo no mundo hoje é que os produtores de alimentos estão sendo demonizados. A Holanda, vejam só, eles estão querendo obrigar os fazendeiros a parar de produzir comida e reduzir a produção de comida. Veja no Sri Lanka o que eles fizeram em toda a Europa. Lembrando que a Holanda é um dos maiores produtores de comida do mundo, o maior produtor de comida da Europa. Em vez da Europa estar falando: parabéns, Holanda, nos ajudem, produzam mais alimentos para abençoar as pessoas. Não, eles estão demonizando os produtores de comida porque eles querem que as pessoas parem de comer carne de boi, carne de porco, carne de frango e comam só carne sintética feita em laboratório e insetos, tá? Eles querem que todo mundo deixe de consumir esses produtos que emitem muito carbono. Inclusive, se você não estudou ainda sobre crédito de carbono e pegada de carbono, você perdeu o fio da meada, tá? 3 coisas que você precisa estudar hoje: identidade digital, identidade única digital. São 3 coisas que eles querem implementar e você precisa entender para você perceber para onde que o mundo está indo. Identidade digital, certificado sanitário digital e a moeda digital centralizada, e tudo isso junto de um acompanhamento da pegada de carbono. Essas são as 4 coisas que você precisa saber nesse ano, e eu estou apresentando tudo lá no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, tá? Então, para o Malthus, tinha que reduzir a população porque a gente não teria alimento suficiente. Para Elon Musk, tem que aumentar a população, porque se não tiver população suficiente, a sociedade vai sucumbir numa crise previdenciária, porque não vai ter jovem suficiente para pagar a aposentadoria dos idosos. Isso vai gerar o colapso populacional, a população vai reduzir de uma maneira tão grande que ela vai sucumbir, tá? Sucumbir. Olha só que situação, né? E aí você vê matérias, por exemplo, olha que matéria insinuante. Quanto custa criar um filho até os 18 anos? No cenário ideal, a chegada de um filho deve ser organizada financeiramente. Ou seja, eles estão querendo passar a ideia para as pessoas de que ter um filho é muito caro. É melhor não ter filho, não. Aí eles falam sobre um casal que gastou 100 mil reais para fazer um tratamento de fertilidade e teve o filho, mas depois não pensou quanto que ia gastar.
Aí eles falam, se você coloca o seu filho numa escola particular, o gasto com alimento, né, o gasto com a questão sanitária e tal, o gasto para uma família da classe C, que é uma renda familiar entre 5 e 13 mil, o gasto varia entre 480 mil a 1,2 milhão. Na classe B, o gasto vai de 1,2 milhão a 2,4 milhões. Na classe A vai de 3,6 milhões e continua a subir em função da renda familiar. Ou seja, eles estão querendo dizer para você que ter filho é muito caro. Vejam só. Enquanto eles estão incentivando as populações a não terem mais filhos, o pessoal lá do Oriente, né, os barbados, lá barbudos do turbante, eles estão tendo filhos, assim, muitos filhos. De forma que daqui a pouco a Europa vai ser só povoada por esse pessoal, né? E o mundo, talvez. Então é engraçado que o mundo incentiva o europeu, o norte-americano a não ter filho, mas o mundo incentiva essa galera do Oriente a ter muitos filhos. É claro que se você continuar assim, só vai ter esse pessoal no futuro, né? Quem tá certo? Um sistema que diz para não ter filho ou Elon Musk que diz que se todo mundo parar de ter filho, a sociedade entra em colapso? Seria um perigo para a sociedade muito maior do que um aquecimento global, por exemplo. Quem tá certo? Para mim, o Elon Musk está mais certo. E para você? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Amém, todas as coisas tem que é bom. Coisa mais importante, clica no sininho das notificações aí embaixo, tá? Para você receber todas as novidades aqui do canal Daniel Lopes. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo. Mostra para as pessoas isso. Informação é poder. Quando você recebe a informação fundamentada, correta, você se torna mais poderoso para resistir às astutas arapucas que o sistema joga contra você. E quando você compartilha, você transforma isso numa progressão geométrica, tá bom? Forte abraço, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Valeu!